Na segunda parte desta aula pública, é a vez do público da Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, fazer perguntas ao professor Gilberto Maringoni sobre os 25 anos do fim da União Soviética. Qual é a reação, uma possível reação da Rússia sobre, até ler aqui de novo, sobre esse enfrentamento que ela está tendo por parte dos Estados Unidos em relação aos BRICS, né? Com essa tomada aí essa tomada de frente dos Estados Unidos, tentando combater o BRICS aqui na América do Sul, no caso do Brasil. É possível ter uma reação ou não? Não é? Já teve, que é a questão da Síria. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Os BRICS eles começaram a se articular de maneira mais decisiva de 3 anos para cá, na reunião de Fortaleza, aliás, com um grande peso do Brasil, se organizar de maneira mais efetiva, embora o desenho viesse de antes, a constituição do Banco dos BRICS, a constituição de uma tentativa de fugir da economia do dólar e de fugir dos Estados Unidos. Com a crise no Brasil, com a crise na Rússia e com a África do Sul, que tem uma economia muito pequena, o motor dos BRICS passou a ser a economia chinesa, houve um deslocamento. Agora, na nova conformação do Itamaraty, depois do golpe aqui no Brasil, o ministro Serra já tirou qualquer prioridade aos BRICS e a possibilidade, não que o Brasil saia dos BRICS, mas é que a ação do Brasil seja tão rarefeita que o Brasil acabe não tendo nenhum papel nos BRICS. Não sei se isso pode implicar, muita gente fala isso vai implicar a dissolução dos BRICS. Eu acho meio pesado falar isso agora, porque o Brasil não tem esse peso por ser uma economia em recessão. É cedo ainda para falar o que vai acontecer, mas o dado mais grave é a recessão no Brasil e a recessão na Rússia, que tira a potência da constituição dos BRICS como um polo alternativo, embora ele esteja em andamento pelo andamento da economia chinesa. Eu gostaria de saber se essa intervenção na Síria, por parte da Rússia, foi mais uma intervenção para mostrar o seu poderio militar do que uma ajuda, propriamente dita, e como que isso foi levado em termos de popularidade pela população russa. O Putin é um governante extremamente popular na Rússia. Por mais que a gente deplore várias ações internas dele, ele é extremamente popular. A ação na Síria foi para impedir uma mudança total na geopolítica do Oriente Médio, com a supremacia israelense e americana na região. A queda do Assad na Síria representa, depois da queda do Iraque, de praticamente a dissolução do Estado líbio, depois do assassinato, do golpe contra Muammar Gaddafi, representaria uma situação de ali sim, uma unipolaridade. E a Rússia, que sempre foi aliada do Assad, entra para combater, e faz um combate que tem um peso internacional muito grande, porque a Rússia não entra declaradamente para defender o Assad, embora a gente saiba que essa seja, em última instância, a ação. Mas ela entra para combater o Estado Islâmico, que merece condenação da comunidade internacional. E a Rússia quebra uma situação vamos dizer, eu ia falar hipocrisia, mas talvez seja forte a palavra, mas um jogo de cena que as potências ocidentais fazem com o Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico na Síria conseguiu se apossar de alguns dos principais poços de petróleo e exporta esse petróleo e vende a preços extremamente baixos para a Turquia. Tem uma rota do petróleo sírio para a Turquia, que é aliada, que faz parte da OTAN. Então, o Estado Islâmico ali funciona como aliado tácito, indireto da OTAN. Não que a OTAN apoie o Estado Islâmico. Essa rota do petróleo foi quebrada pela Rússia, pela aviação russa. Por isso é que foi derrubado um avião de caça russo dentro da Síria. Isso aumenta a popularidade dele internamente num período de recessão. E coloca a Rússia como um ator de peso na cena internacional fora da sua periferia. Ela vai lá longe, faz essa ação, e é uma ação assim, muito determinada, porque não é uma ação de ocupação. Quebrar essa rota do petróleo foi um tento enorme, e pauta a ação das Forças Armadas Americanas da OTAN no combate ao Estado Islâmico, porque ficou claro que o Estado Islâmico cresce ali com a condescendência da OTAN.
Para mim, essa aula foi muito importante porque abrangeu um tema que é interessante atualmente, poucas pessoas acabam falando, que é essa interação da Rússia na Síria contra o Estado Islâmico. Então, acho que a gente consegue ver um pouco mais que a Rússia não foi importante só no século passado, mas a atual importância dela nesse. Eu achei a aula muito interessante, muito enriquecedora. Eu considero muito importante estar em contato com esse tipo de tema, não só para a gente que é estudante de relações internacionais, mas todo mundo. E o professor conseguiu abordar o tema de uma maneira maravilhosa que acrescentou muito para a minha pessoa.